Talvez o problema não seja o lugar onde você está. Talvez seja a forma como você está olhando para ele. Demorei muito para entender isso. Não aprendi em um momento de clareza ou em uma virada repentina. Aprendi no meio de uma fase em que eu vivia acelerado, aceitando compromissos sem pensar, enchendo minha agenda para não precisar parar, para não precisar sentir o que estava errado. Tem uma imagem que ficou gravada na minha memória. Eu parado na frente da porta de casa, chave na mão, sem saber ao certo por que estava saindo. Não havia nada me chamando lá fora. Havia apenas o desconforto de ficar. Esse ritmo de fuga tem um custo. E ele não chega de uma vez. Vai corroendo aos poucos. Primeiro a clareza some, depois o foco. Depois você olha para trás e não reconhece mais as decisões que tomou, porque elas pareciam certas na hora, mas não estavam alinhadas com o que você realmente precisava. E aí vem o preço. Tempo que não volta, responsabilidades assumidas por razões erradas, uma confusão interna que se estende muito além do que deveria. Por fora, parecia que eu estava progredindo. Por dentro, estava me esvaziando. O que eu não compreendia naquela época é que Deus não estava me empurrando para buscar algo lá fora. Ele estava me convidando a ficar tempo suficiente para encarar o que já estava dentro de mim. Em Mateus 6:6, Jesus disse: "Quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta." Não é sair em busca, não é procurar ao redor, é entrar, é fechar. Eu fugi dessa instrução por muito tempo, porque quando a porta se fecha, não sobra onde se esconder. Sem barulho, sem movimento, sem distração. Fica só você e aquilo que você é de verdade. E é exatamente aí que a transformação começa. Não onde tudo parece agitado, mas onde tudo fica exposto. O lar é onde Deus forma o que o mundo ainda não vê. Eu achava que ficar em casa era sinônimo de estar parado. Que se nada estava acontecendo ao meu redor, então nada estava acontecendo. Estava enganado. Deus não tem pressa de te colocar diante das pessoas. Ele está muito mais interessado em quem você é quando não tem ninguém olhando. Eu esperava um sinal claro, um momento definitivo de preparo. Mas o que vivi foram semanas e meses de dias ordinários que pareciam não levar a lugar algum. E foi justamente ali que o trabalho real estava acontecendo. Dentro de casa não existe palco. Não há ninguém para impressionar, nenhuma versão a sustentar. Só existe o que é verdadeiro. Como você age quando ninguém te corrige? O que você faz com seu tempo quando ninguém te cobra? Se você consegue ser constante sem pressão, isso revela muito mais do que qualquer momento público jamais revelaria. Eu já me apresentei firme diante das pessoas enquanto em casa minha disciplina desmoronava. Falava com convicção, mas não vivia da mesma forma. E essa contradição não fica escondida para sempre. Ela aparece quando a pressão chega. E aí tudo desmorona, não de repente, mas porque a base nunca foi construída direito. Em 1 Samuel 16, quando Samuel foi ungir o novo rei, Davi nem sequer foi chamado de início. Estava no campo, cuidando do que ninguém valorizava. Mas Deus disse: "O Senhor vê o coração." Esse coração não foi formado de uma hora para outra. Foi construído na rotina, no anonimato, nas responsabilidades simples. Davi não ficou forte quando enfrentou Golias. Ele já era forte. A batalha apenas revelou o que vinha sendo construído em silêncio. É isso que o lar pode fazer em você, se você permitir. Ele desfaz a ilusão de que crescimento precisa ser visível. Te confronta com quem você realmente é, e esse processo é lento, às vezes repetitivo. Tem dias que parecem não mudar nada, mas estão mudando. Só ainda não dá para ver. O que Deus constrói no silêncio é o que sustenta no público. Já vi o contrário acontecer. Pessoas assumindo posições visíveis sem essa base. Funciona por um tempo, até a pressão chegar. E então as rachaduras aparecem. Deus não está te atrasando. Está te preparando para não quebrar depois. Você não está ficando para trás. Já tive a sensação de estar sendo deixado de lado. Via pessoas avançando, construindo, criando conexões e parecia que eu estava parado, apenas assistindo o tempo escapar. Aquilo não parecia espiritual. Parecia desperdício, mas eu estava avaliando tudo da forma errada. Em 2 Coríntios 6:17 está escrito: "Saiam do meio deles e se separem." Por muito tempo não entendi o propósito disso. Pensava que era um afastamento arbitrário, mas não é. É Deus colocando limites ao redor da sua vida com intenção. Existem ambientes que moldam você sem que você perceba. Sua mente vai se ajustando em silêncio.
Conviver com pessoas presas em ciclos de drama pode te puxar para conflitos que nem começaram com você. Conversas que tiram seu foco. Expectativas que te fazem ceder em pequenas coisas. Nada absurdo, mas o suficiente para embaralhar o que você sabe que é certo. Eu fiquei tempo demais em ambientes assim. E fui perdendo clareza aos poucos. Quando a clareza some, tudo pesa mais. Você questiona o que deveria ser simples. Hesita onde deveria estar firme. E recuperar isso leva tempo. Deus te separa desses ambientes não para te isolar, mas para te realinhar. Pode ser mais silencioso do que você gostaria, mais lento do que esperava. E aí vem o pensamento. Estou perdendo algo, mas não está. Você está sendo preservado daquilo que atrapalharia o que Deus está construindo em você. O mundo vive acelerado. Sempre tem um lugar para ir, algo acontecendo, uma distração disponível. Mas muito disso é só ruído. Eu precisei aprender a não preencher todo o espaço vazio, a não correr atrás de algo só porque estava disponível. Quando isso mudou, tudo ficou mais simples. Não mais fácil, mas muito mais claro. Se Deus diminuiu o que está ao seu redor, não tente substituir rápido demais. Há um propósito nisso. No silêncio, Deus fala com mais clareza. Deus nunca teve dificuldade para se comunicar. O problema sempre foi a minha atenção. Eu esperava direções impossíveis de ignorar. Sinais evidentes. Mas não era que Deus não falava. Era que minha vida estava cheia demais para perceber. O barulho não precisa ser ensurdecedor. Só precisa ser constante. Eu ocupava meus dias sem intenção. Algo sempre tocando, notificações chegando, movimento o tempo todo. Isso me mantinha ativo, mas também me deixava insensível. Minha mente nunca ficava quieta o suficiente para reconhecer o que realmente importava. Houve uma noite que ficou marcada. Sem compromissos, sem pressa. Coloquei o celular de lado e não voltei mais a ele. O ambiente ficou silencioso. No começo parecia vazio. Depois, algo começou a se organizar. Um pensamento veio tranquilo, direto, sem esforço. Não era uma revelação nova. Era algo que eu já sabia, mas vinha evitando. E naquele silêncio ficou impossível continuar ignorando. É isso que a quietude faz. Ela traz à tona o que o barulho esconde. Deus não disputa sua atenção. Ele espera por ela. E se sua mente está sempre dividida, você vai continuar pedindo direção enquanto ignora o que já recebeu. O vício em estímulos constantes. Eu não percebia o quanto dependia de estímulos até que eles diminuíram. Não eram hábitos grandes. Eram pequenas automatizações. Pegar o celular sem pensar. Preencher qualquer silêncio. Pular de uma coisa para outra só para não ficar parado. Parecia normal. Não era. Isso me deixava impaciente, disperso, incapaz de sustentar um pensamento por tempo suficiente para realmente entendê-lo. E afetava até a vida espiritual. Eu tratava o tempo com Deus da mesma forma. Rápido, interrompido, sem profundidade. No início, ficar parado parecia improdutivo. Minha mente disparava. Dava vontade de pegar qualquer coisa para ocupar o espaço. Esse impulso já era um sinal. Mostrava o quanto eu havia sido condicionado a fugir do silêncio. Mas eu fiquei. E com o tempo, a pressão foi diminuindo. Meus pensamentos começaram a se organizar. Minha atenção se estabilizou. A leitura deixou de ser corrida. As coisas começaram a se encaixar. Se você não consegue ficar em silêncio, dificilmente vai ouvir com clareza. Ficar em casa corta muitas distrações e revela em que você vinha se apoiando sem perceber. E mais do que isso, te dá a chance de reconstruir sua atenção. Você não precisa de mais informação. Precisa de espaço para enxergar melhor o que já está diante de você. Sua casa pode te fortalecer, não te entorpecer. Por muito tempo, tratei minha casa como um lugar para desligar, não para me reconstruir. Chegava cansado, sentava e me desconectava. Mas não era descanso de verdade, era fuga. As horas passavam e por dentro nada se renovava. Quando você usa sua casa para escapar do que importa, sai dela mais fraco. A mente continua espalhada. O foco não volta. Pode haver descanso físico, mas internamente nada se fortalece. Esse foi meu padrão por um bom tempo. O mesmo lugar, a mesma rotina, o celular na mão, o tempo indo embora. Sem restauração. Só anestesia. Até que algo mudou. Lembro de uma manhã sentado na mesma mesa de sempre. Mas naquele dia eu abri as escrituras sem emoção intensa, sem nada extraordinário. Só silêncio. E eu permaneci ali. Aos poucos algo foi se organizando dentro de mim. Meus pensamentos desaceleraram. Minha atenção ficou firme. Eu não estava pulando de estímulo em estímulo. Estava presente.
Foi aí que ficou claro. A casa pode te desgastar ou te desenvolver. Depende inteiramente de como você a usa. Se você entra sem intenção, ela consome seu tempo sem devolver nada. Se você entra com propósito, mesmo que simples, ela começa a te formar. Deus te treina no comum antes de confiar a você algo maior. Eu costumava subestimar as coisas pequenas. Não por má vontade, simplesmente achava que não tinham tanto peso. Na minha cabeça, crescimento vinha em momentos grandes, passos visíveis, oportunidades marcantes. Mas a maior parte da vida acontece nos dias comuns. E eu não estava sabendo lidar com eles. Em Lucas 16:10 está escrito: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Eu conhecia esse versículo. Só entendi de verdade quando senti as consequências de ignorá-lo. Eu tinha tempo e não usava bem. Tinha responsabilidades e as tratava com descuido. Ficava esperando algo maior enquanto negligenciava o que já estava nas minhas mãos. E quando mais foi exigido de mim, eu não estava pronto. Meus hábitos eram frágeis. Minha atenção instável. Precisei voltar e reconstruir o que deveria ter sido feito antes. Essa é a parte que quase ninguém menciona. Você não perde só tempo. Você cria atrasos desnecessários. Deus te trabalha no comum porque é ali que seus padrões são moldados. Como você começa o dia? O que você faz quando ninguém vê? Consegue ser consistente num dia tranquilo? Consegue manter o ritmo quando ninguém te cobra? Foi isso que precisei aprender. Não só ouvindo, mas sendo corrigido. Repetindo dias. Ajustando hábitos. Deixando Deus mexer em áreas que eu ignorava por julgá-las irrelevantes. Deus não está te limitando. Está te preparando. Porque quando algo maior chegar, não pode expor o que ainda não foi construído. E essa construção acontece na maioria das vezes nos dias ordinários. Nem toda porta precisa ser atravessada. Eu já pensei que toda oportunidade era para ser aceita. Se parecia boa, se fazia sentido, se não havia nada errado, eu dizia sim. Chamava isso de estar aberto. Na verdade, era falta de discernimento. Era só disponibilidade sem direção. E isso me fez carregar coisas que não eram minhas. Em uma dessas ocasiões, recusei algo que parecia muito bom. Pessoas que eu respeitava, uma oportunidade promissora. Não havia nada de errado ali, mas dentro de mim não havia paz. Quase ignorei isso. Antes teria racionalizado, dito que daria conta que ajustaria depois, mas eu já conhecia o custo desse tipo de decisão. O foco se divide. O que realmente importa começa a perder espaço. E quando você percebe, está sobrecarregado, e o que Deus estava construindo em você já não tem mais lugar para crescer. Então eu disse não. E depois ficou evidente. Aquela oportunidade teria tirado mais do que acrescentado. Teria me afastado do que Deus já estava fazendo. Nem toda porta precisa ser atravessada. Algumas existem para testar sua clareza. Discernimento não é só identificar o que é errado. É perceber o que não é para você, mesmo quando parece certo. Escolher ficar pode parecer inércia, pode parecer dúvida. Mas se essa decisão vem de obediência, não é indecisão. É alinhamento. Você não precisa provar nada correndo atrás de tudo. Precisa permanecer onde Deus te colocou até que o próximo passo fique claro. Porque quando seus passos são guiados, você não vive na corrida atrás de oportunidades. Você segue uma direção. Deixe o seu amém nos comentários. E me conta também, de qual estado ou cidade você está assistindo. Quero muito saber. Até o próximo vídeo.